Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de Ciências da Escola Maria Heraclides Lucena Miranda, destinada à galera do nono ano do ensino fundamental. Hoje, pessoal, dia 26/3, a gente vai trabalhar mudanças de estado físico, especialmente a água, porque a gente sempre fala da água. Quando a gente quer pegar alguma coisa como padrão para estudar mudança de estado, a gente pega a água. Então, é costume a gente fazer isso, certo? Gostaria de agradecer aqui aos alunos que estão dando a devolutiva nas atividades e gostaria de aqui de salientar, de pedir aos demais alunos que, por favor, galera, coloquem o nome, a identificação, o nome de vocês por inteiro. Se não colocar nos comentários, coloca na foto, na fotografia que tu abastece lá o Google Sala de Aula, certo? Hoje, certo? Como de costume, a gente vai fazer o quê? A gente vai iniciar pela correção dos exercícios da semana anterior. É importante salientar que nessa próxima semana vai ser feriado porque é Semana Santa, porém, o prazo que vocês têm para entregar a atividade é até a próxima sexta-feira, ok? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar dois avisos básicos, né? E eu vou reforçar no final. Esse conteúdo que a gente vai estudar hoje, você vai encontrar nas páginas 15 e 16 do nosso livro didático, certo? Então, tu assista a aula da gente aqui, depois tu vai para o livro, faz uma leiturazinha básica, só são 2 páginas, não vai matar ninguém. Em seguida, no final dessa aula, você vai encontrar os exercícios. Detalhe, eu não coloquei o arquivo dos exercícios lá no Google Sala de Aula, como vocês têm o costume de chegar lá, baixar o arquivo, né? Não, eu coloquei aqui na aula. Então, no final da aula, né, nós temos 4 slides contendo os 4 exercícios, né, as 4 questões, e vocês vão passando, vão pausando o vídeo, vão batendo print para depois copiar no caderno. Eu quero copiar no caderno, porque não tem nenhum desses exercícios que eu passei para vocês, dessas questões, você vai encontrar no livro didático. Beleza? Então vamos lá, iniciando pela correção dos exercícios da semana anterior, do dia 19/3/2021. Foi sobre substâncias e misturas. Então, a primeira questão ela diz o seguinte: diferencie substância pura de mistura. Vai pegando aí, galera, vai prestando atenção. Não é necessário tua resposta estar exatamente igual a essa resposta daqui, contanto que tenha sentido, contanto que esteja correta, certo? Então, vamos lá. O que é substância pura? O que é mistura? As substâncias puras, pessoal, elas são constituídas de como é que eu posso dizer? De elementos químicos idênticos, por exemplo. Ela só tem um constituinte e possui propriedades físicas constantes, já as misturas são formadas por 2 ou mais substâncias. Então, uma substância pura, ela é formada geralmente por átomos, né, de elementos químicos, mesmo elemento químico. Detalhe, tem a substância composta, né, que já foge um pouquinho da regra, que a gente vai ver na segunda questão. Então, a mistura é como se fosse composto de 2 substâncias. Então, entre outras palavras, as substâncias puras têm só um constituinte e possuem as propriedades físicas constantes. Já as misturas são formadas por 2 ou mais substâncias. Ok? Se não entendeu, volta aí o vídeo, dá pause para poder seguir para a segunda questão. Vamos lá para a segunda. Como podem ser classificadas as substâncias puras e as misturas? Dê exemplo. Vamos lá. O que é uma substância pura? É uma substância que é formada por só um tipo de elemento químico, né? Por átomos de um tipo de elemento químico. Por exemplo, tá aí, ó, o oxigênio. O oxigênio é uma substância que ela é formada por 2 átomos de oxigênio, mas é só o oxigênio que você está vendo aí. Aí, o exemplo, O2. O que é uma substância composta? Uma substância composta ela é formada por mais de um elemento químico. Por exemplo, água, H2O. Você vai encontrar 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Certo? Essas são as substâncias puras. O que são as misturas? Como a primeira questão está dizendo, as misturas elas são formadas por uma ou por 2 ou mais substâncias. Então, mistura ela pode ser homogênea. Quando é que uma mistura ela é homogênea? Quando ela apresenta só uma fase.
Dei o exemplo para você. Você pega a água, pega o açúcar, mexe num copo transparente, você vai observar depois que não tem como você ver duas fases, ou seja, não tem como você ver duas substâncias. Elas se misturam de uma maneira que é impossível você ver ali quem é a água e quem é açúcar. Já na mistura heterogênea, ela é o seguinte, ela é uma mistura que possui mais de uma fase. Dei o exemplo também da aula passada. Se você pegar a água e o óleo e você colocar e mexer, você pode mexer do jeito que você quiser mexer, como você fez com a água e com açúcar. O que é que vai acontecer? Você vai conseguir detectar, identificar quem é a água e quem é o óleo. Bem simples. Ok? Tá aí, segunda questão. Vamos para a terceira questão. O que é que significa uma reação química? Dê exemplos. Pessoal, lá no início, quando eu expliquei para vocês o que é química, eu falei para vocês, né, que a química ela é a ciência que estuda os fenômenos químicos. Fenômenos químicos são aqueles fenômenos que acontecem em que existe a transformação da natureza da matéria. Né? Eu dei até o exemplo da roupa secando no varal e da combustão de um papel, que é a queima. Né? Então, o que é uma reação química? É uma reação química que, ó, faltou o que aqui? É uma reação química que ocorre quando um material passa por uma transformação em sua constituição, em que sua constituição muda. Ou seja, seus átomos se rearranjam para formar novas substâncias. Então, quando eu digo que teve a transformação da natureza da matéria, porque uma substância se transformou em outra completamente diferente. Certo? Diferentemente da água. Você coloca a água lá no varal, molhada, a água não, desculpa, galera, a roupa molhada, depois de um determinado tempo você vai ver que a roupa está seca. Cadê a água que estava ali? A água fez o quê? Ó? Evaporou, certo? Então, exemplo, apodrecimento de alimentos. Quando esses alimentos eles começam a sofrer ação de decompositores, né, desses organismos, né, de micro-organismos, você vai observar que aquele alimento está se transformando em outra coisa, né, tanto pela questão do cheiro, então apodrecimento de alimentos. Quarta questão, o que é que significa lei da conservação de massa? A lei da conservação de massa, pessoal, nada mais é do que uma lei que foi proposta, né, que foi criada por Lavoisier, né? E ela diz o seguinte, que em uma reação química, a massa total daquilo que está reagindo, né? No final da reação, você vai ter a mesma massa. Quando eu digo massa, a gente já lembra logo de peso. Ah, qual é o teu peso? Eu peso 75 quilos. Galera, o, o certo é você dizer qual a tua massa, entendeu? A minha massa é 45 quilos, 55 quilos. Mas a gente tem um costume de dizer qual é o teu peso. Então, só para tu entender, para ficar claro que é massa, certo? É aquilo que a gente tem como noção de peso. Então, o que é que significa a lei da conservação de massa? É a lei de Lavoisier, ou seja, em uma reação química, a massa total dos produtos, aquilo que está reagindo, é sempre igual à massa dos reagentes, aquilo que você tem os produtos, aquilo que você tem no final, reagente, aquilo que você tem no início. Beleza? Quinta questão. Por que em seus estudos Lavoisier escolheu recipientes fechados? Por quê? Porque é o seguinte, em uma reação química, né, por exemplo, em uma reação química desconhecida, pode acontecer de aparecer, né, como produto gases. E se não for fechado, esse gás vai escapar. Como é que você vai dizer que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos se o gás você não conseguiu reter, você não conseguiu conservar esse gás? Então, por isso que ele optou por recipientes fechados. Então, porque se ele utilizasse um recipiente aberto, uma parte da massa se perderia em forma de gases, vapores formados na reação. Então, vai batendo o print, deixa eu voltar aqui, ó. Primeira e segunda questão, tu pode bater o print. Terceira, quarta e quinta questão, tu pode bater o print aí também para comparar com tuas respostas. E quem não fez, coloca aí, certo? Só lembrando para vocês que nós temos 8 dias para vocês entregarem essas atividades. Passou dos 8 dias, pronto, a gente não recebe mais, ok? Então, já disse desde as primeiras aulas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, porventura, podem mandar um WhatsApp para mim, que assim que eu puder, eu respondo. Agora, não posso estar sempre ali no WhatsApp, né? Tranquilo? Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai estudar mudanças de estado. E quais são os estados da matéria?
né? Em especial quando a gente fala dela, a gente já lembra logo da água. Sólido, líquido e gasoso. Quando eu lembro de sólido, vamos lá, eu já lembro o quê? Aquela pedra de gelo, que eu costumo dizer, né? O cubozinho de gelo. Quando eu lembro de líquido, a água que eu tomo no copo, né? E quando eu lembro de gasoso, é o quê? É, né, invisível, na realidade, você não consegue ver, mas é aquela água que está, né, ali e se transformou em quê? Em gás, em vapor, certo? Então, o que é sólido? Sólido, galera, é quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação baixo. Ou seja, ela pode observar nessa imagem aí, ó, certo? Observe nessa imagem aqui, galerinha, deixa eu riscar para vocês. Observe nessa imagem aqui que as moléculas elas estão bem juntinhas entre si, tá vendo? Ó? São bem juntinhas, bem aderidas, certo? Então elas possuem forma e volume fixos. Por exemplo, se você pegar uma bola de bilhar dessa daí, uma bola de sinuca, e você colocar dentro de um prato, você colocar dentro de uma bacia e você mexer, ela não vai mudar a forma dela. Ela possui a forma e o volume fixo. Ela não vai deixar de ser a bola, não. De ser daquele jeitinho, não. Certo? Então, a força de atração é maior do que a força de repulsão entre suas moléculas. Por exemplo, a bola de bilhar pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não tomará a forma do recipiente e seu volume não vai aumentar ou diminuir. Certo? Essa é a matéria na fase sólida. Certo? Líquido. Líquido já é diferente. Se você observar, pessoal, o líquido, as moléculas já estão um pouco mais afastadas do que o sólido. Olha o sólido aqui, ó, bem aderidas, bem juntinhas. Olha o líquido aqui, já estão um pouquinho mais afastadas, né, em relação ao estado sólido. Então, substâncias no estado líquido têm volume fixo. Tem volume fixo, porém a sua forma pode variar. Dá um exemplo, Carlinhos. Beleza. Tu tá com um copo de água aqui. Vamos dizer que teu copo de água tem 350 ml. Tu tá com um copo grande de água. Aí essa água está aqui na forma de um recipiente cilíndrico. Tu pega essa mesma água e coloca numa bacia. A quantidade de água diminuiu? Não, continua a mesma quantidade, certo? O volume é fixo. Agora, a forma que a água se apresentou, ela estava num formato cilíndrico, porque ela estava num copo, e agora ela está numa bacia, certo? Então, ela já mudou completamente a forma, mas o volume é o mesmo, certo? Então, a força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. O que é força de atração? Quando elas se atraem. Repulsão é quando elas se afastam. Certo? Então, por exemplo, se a água estiver em um copo, toma a forma do copo. Se estiver na jarra, fica na forma da jarra. Foi isso que eu quis dizer. Beleza? O líquido. E o que seria o vapor? O vapor, na realidade, vai ser o quê? O gás, né? Então, acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variáveis, certo? Por que forma e volume variáveis? Porque uma coisa é você comprimir esse vapor, né, até aumentando a pressão. Outra coisa é você deixar esse vapor, né, em um recipiente bem maior. Então, a tendência é que esse vapor se afaste, certo? Então, a força de atração é menor que a força de repulsão entre as suas moléculas. Se você observar, olha aqui a diferença. Olha aqui, ó, as moléculas bem juntinhas, bem aderidas no sólido. No líquido, elas já estão um pouco mais afastadas. E no vapor, aí é que elas se afastam mesmo, tá vendo? Aí é que elas se afastam mesmo. Por exemplo, o oxigênio pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro, certo? Então, aí são as três fases da matéria. Sólido, líquido e gasoso, que é o vapor. Está aí fazendo um comparativo, ó, com as moléculas aqui bem aderidas, bem juntinhas, aqui um pouco mais afastadas e aqui elas estão muito afastadas, ok? Olha a diferença. Vamos lá. A gente sabe que na natureza a matéria ela pode estar mudando de estado físico. Por exemplo, quando a gente tem o costume de estudar mudança de estado físico, a gente já fala diretamente da água. Se você pegar um copo com água e você colocar no congelador de sua geladeira, depois de um determinado momento ele vai ficar o quê? No estado sólido. Então ele estava no estado líquido, ficou no estado sólido. Se você pegar essa mesma água, despejar em uma panela e ligar o fogo da sua casa, depois de um determinado tempo, você vai olhar que a panela está vazia. Por quê? Porque você, quer queira, quer não, você obrigou a água a passar do estado líquido para o estado gasoso, porque você aumentou a temperatura.
Entendeu? Então, o que é mudança de estado físico? A influência de fatores externos como pressão e temperatura fazem a matéria se apresentar ora em um, ora em outro estado físico. As mudanças de um estado físico para outro recebem denominações específicas. Por exemplo, por que é que tua mãe cozinha feijão na panela de pressão? Nunca pensou isso, não? Ô mãe, tem tanta panela aí, panela descoberta e tudo, que a gente está vendo no alimento. Por que cozinha numa panela de pressão? Porque automaticamente, quando você aumenta a pressão, né, você aumenta, logicamente, a temperatura. Certo? Ela esquenta mais rápido. Do mesmo jeito é você observar se você estiver dentro de um quartinho, dentro de um banheiro totalmente fechado, né? Tem uma certa temperatura, tem um certo, né, trazendo aqui para a questão do calor. Se você estiver num ambiente amplo, fechado, mas se você estiver num ambiente bem grande, a diferença de pressão é muito maior, né? A diferença de calor, certo? Então, assim, em se tratando da panela de pressão, né? Quando aumenta a pressão, nesse caso aí, aumenta, logicamente, o quê? A velocidade na mudança de estado físico. Como você está obrigando, né? Como você está fazendo esse cozimento, então a tendência é o quê? É esse alimento ele ficar cozinhado bem mais rápido. Não sei se vocês entenderam basicamente o que eu quis dizer, mas é isso. Então, quais são as mudanças? Preste atenção aqui nessa. Quiser bater o playzinho aí para facilitar para você, é bem melhor, viu? As mudanças de estado físico. Observe aí os três estados da água, a matéria e a água. O primeiro, à esquerda aqui, você tem o gelo, o cubo de gelo. Está em estado sólido. Se ele está sólido, as partículas estão bem juntinhas. Aqui no estado líquido, no copo. Se ele está no líquido, as partículas elas já estão um pouco mais afastadas em consideração ao estado sólido. E já no estado de vapor, é quando você observa aqui o quê? A água fervendo. Então, a água fervendo ela está passando automaticamente para o estado de vapor. Elas recebem denominações específicas. Quais são essas denominações? Vamos começar aqui. Quando você está no estado sólido, você tira um cubo de gelo do congelador e deixa num prato ou num copo para tomar sua Coca-Cola e tudo mais, o que é que vai acontecer no seu copo de suco? Esse sólido vai se transformar em líquido. Depois de um determinado tempo, você observa que o sólido transforma em líquido. Como é o nome dessa mudança? É a fusão. Vai aprendendo aí, galera. Então, quando a matéria ela sai de sólido para líquido, o nome da mudança é fusão. Perfeito? Tranquilo. Beleza, aí tu tinha o gelo, o cubo de gelo se transformou em água no copo. Depois de um determinado tempo, tu pega esse copo, essa água e despeja em uma panela e coloca no fogo. O que é que vai acontecer? Olha, é bem simples, ó. Eu estou saindo do líquido para o vapor. Líquido para o vapor, então vaporização. Então a mudança de estado líquido para o vapor é chamada de vaporização. É importante salientar que a vaporização ela pode ser dois tipos. Preste atenção aqui agora. Quais são os dois tipos? Ela pode ser quando você pega uma roupa molhada, você lavou sua roupa, colocou no varal, o que é que vai acontecer? A roupa lá, ela está ensopada de água, do estado líquido. Esse estado líquido vai passar de uma maneira lenta para vapor. Quando passa de uma maneira lenta para vapor, é chamado de evaporação. E quando você joga aqui, ó, do jeito que você pegou aqui do líquido, e jogou para uma panela e começou aqui a esquentar de uma maneira brusca, não, então a água ela vai se o quê? Ela vai se transformar em gás, só que de uma rapidez diferente da evaporação. Então essa vaporização ela pode ser evaporação, que é quando é de uma maneira lenta, e ebulição, quando é de uma maneira rápida, quando você, nesse caso aí, você submete ao fogo, certo? Então, a vaporização pode ser evaporação e pode ser ebulição. Evaporação quando é lenta, ebulição quando é rápida. É importante salientar que daqui, ó, do sólido até o vapor, são o quê? Eles estão absorvendo calor. Observa, ó, tá aqui, ó, o gelo. Quanto mais calor, se transforma em líquido. Quanto mais calor, se transforma em vapor. Então, são transformações que são chamadas de endotérmica. Por quê? Porque estão ganhando, entendeu? Estão recebendo energia na forma de calor.
Diferentemente aqui de quê? Da mudança que vai do vapor para onde? Do vapor para o sólido. Então vamos observar aí. Por que chove? Porque tem lá a massa de água, tem os rios, tem os lagos, oceano e tudo mais. A temperatura esquenta. Quando a temperatura esquenta, o que é que vai acontecer? Essa temperatura esquentando, a água ela vai evaporar. Detalhe, não é ebulição, é evaporação, porque é de uma maneira lenta. Então, essa água ela evapora. Quando chega lá em cima, ela forma as nuvens, certo? Quando elas formam as nuvens, tá lá a nuvem cheia, né, de vapor, aí ela se condensa. O que é se condensar? É passar do estado de vapor para o estado de líquido. Então, essa mudança é chamada de condensação, certo? Mudança chamada de condensação. Quando sai, né, da forma, você pega seu copinho com água, coloca na geladeira e essa água, ela vai fazer o quê? Ela vai se solidificar. Então, a mudança de estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação, certo? E a mudança direta da forma de vapor para sólido é chamada o quê? Sublimação, certo? Chamada de sublimação. Então, essas foram as mudanças de estado físico da matéria, a gente tomando como base a água para poder explicar, certo? Detalhe que do quente para o frio existe o que? A liberação de calor, diferentemente lá do frio para o quente, que é a absorção de calor. Então, essa transformação é chamada de transformação exotérmica, que está o quê? Perdendo energia, entendeu? Então, tá aí as mudanças de estado físico. Se não entendeu, por favor, volta a explicação, certo? Para facilitar. Existem duas mudanças importantes, né? Duas características importantes nesse estudo de mudanças de fase da matéria, que é o ponto de fusão. Na realidade, o que é o ponto de fusão? Hein, pessoal? O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Ó, uma substância ela vai mudar do estado sólido para o estado líquido. Então, por exemplo, a água. Se for analisar a água ela vai mudar do estado sólido para o estado líquido quando ela chega em 0 graus Celsius. Né? Pegando um termômetro, você vai perceber quando ela chega em 0 graus Celsius. Diferentemente de outras substâncias. Né? Por exemplo, o aguardente, né, de cana, ele é completamente diferente do que? O ponto de fusão é completamente diferente do que da água, certo? Então, observem que as substâncias elas têm ponto de fusão diferentes, certo? Eu estou trazendo para vocês aqui a água porque todo mundo conhece, né? Chegou em 0 graus Celsius, a água ela passa de onde? Do estado sólido para o estado líquido, certo? O que seria o ponto de solidificação? Corresponde ao processo inverso. Então, o ponto de solidificação é quando a água ela passa do estado líquido para o estado... Desculpa, a água não. A matéria ela passa do estado líquido para o estado sólido. E é importante salientar que as temperaturas elas têm que ser equivalentes. Então, por exemplo, se eu estou falando da água, tem que ser a temperatura equivalente. Entendeu? Por exemplo, se eu estou falando da água, se eu estou falando do ferro, se eu estou falando do alumínio, eu tenho que saber o que é a mesma... É uma temperatura. Entendeu? Então, observação. O ponto de fusão e o ponto de solidificação são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, considera-se a pressão atmosférica. Certo? O ideal eu quero que você entenda o conceito de ponto de fusão. E o outro vai ser o ponto de ebulição. O que seria esse ponto de ebulição? É a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado de vapor. Certo? Ela está mudando do estado líquido para o estado de vapor. Esse é o ponto de ebulição. O ponto de liquefação ou de condensação é quando faz o inverso. Sai de vapor, né, para líquido. Então, observação. O ponto de ebulição, né, e o ponto de liquefação ou ponto de condensação são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, considera-se, como eu falei para vocês anteriormente, o ponto de a pressão atmosférica. Então, voltando aqui explicando, o que é o ponto de fusão? É quando você tem uma substância e você mede
a temperatura específica, certo? Que ele conseguiu passar do estado sólido para o estado líquido. E o que é o ponto de ebulição? É quando você mede a temperatura específica de uma determinada matéria, quando ela conseguiu passar do líquido para o estado de vapor, certo? Então, nosso recadozinho é hoje, pessoal. E aqui eu trouxe para vocês os exercícios. Preste atenção. Estou passando os exercícios aqui agora. Tu vai copiar no teu caderno, tá aqui, ó. Copie no caderno. Tu vai copiar esse exercício. Tu bate o print aí, ó. Vai parando o vídeo. Bate o print. Copia no teu caderno. Certo? Aí a primeira questão. A segunda questão. Observando. Bate o print. Certo? A terceira questão. Observem, pessoal, que essas questões são questões de vestibular. Então, para vocês, até o nono ano, só utiliza questões com alternativas A, B, C e D. Então, eu não modifiquei porque são questões, como vocês podem observar, que são questões de vestibular. Deixa eu voltar para tu ver aqui. Ó. Olha essa primeira questão. Vocês estão vendo aqui, ó? É uma questão de quê, ó? É uma questão do Enem, galera. Tá vendo? Ó? Então, tá aí a primeira. Tá aí a segunda. A terceira. E a quarta questão. Certo? Quando vocês forem copiar essa quarta questão, aí vocês vão dizendo, mas eu não vou fazer essa desse jeito aí não. Faça o seguinte, no A tu coloca uma bolinha, observe que A é igual a C, então tanto no A como no C tu coloca uma bolinha, né? Ó, o D também é igual, então A, C e D coloca uma bolinha. No B tu pode colocar um triângulo, por exemplo. No C tu pode colocar um quadrado, por exemplo. Tá entendendo? Não é importante ser exatamente com esse desenhozinho que a gente tá fazendo aí não. Contanto que você saiba que A, que C e que D são iguais. Então, você pode colocar um triângulo no A, no C e no D, uma bola, né, um círculo no B, e no E você pode colocar o quê? Um quadrado. Detalhe, obedecendo às distâncias, viu? Olha as distâncias aí. Se quiser copiar do jeito que está, se quiser desenhar do jeito que está, pode ficar à vontade. Lembrando que são 3 alternativas, todas as 3. Inclusive, isso aqui é uma questão de desafio, viu? Para vocês. Perfeito, pessoal. Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham gostado aí, certo? Qualquer dúvida, já sabem onde me encontrar, PV, certo? Sem mais para o momento e valeu, galerinha.